quem faz feliz meu coração. Tua palavra, teu corpo e sangue, o teu amor sustenta a minha. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. De fato, Herodes tinha mandado prender João e amarrá-lo, e colocá-lo na prisão. Fez isso por causa de Herodíades, com quem tinha casado. Apesar de ser ela a mulher do seu irmão Felipe, João dizia a Herodes: não é permitido você se casar com a mulher do seu irmão. Por isso, Herodes ficou com raiva de João e queria matá-lo, mas não podia. Com efeito, Herodes tinha medo de João, pois sabia que ele era justo e santo, e por isso protegia e gostava de ouvi-lo, embora ficasse embaraçado com o que escutava. Finalmente chegou o dia oportuno. Era um aniversário de Herodes, e ele fez um banquete para seus grandes da corte, os oficiais cidadãos importantes da Galileia. A filha de Herodíades entrou e dançou, agradando a Herodes e seus convidados. Então o rei disse à moça: peça o que quiser e eu darei a você. E jurou: eu juro que darei qualquer coisa a você, se me pedir mesmo a metade do meu reino. A moça saiu e perguntou à mãe: o que vou pedir? A mãe respondeu: a cabeça de João Batista. A moça correu para a sala e pediu ao rei: quero que me dê agora, num prato, a cabeça de João Batista. O rei ficou muito triste, mas não pôde recusar o que tinha feito o juramento na frente dos convidados. Imediatamente, o rei mandou que um soldado fosse buscar a cabeça de João. O soldado saiu e foi à prisão, cortou a cabeça de João, depois levou a cabeça num prato e deu à moça e entregou à sua mãe. Ao saber disso, os discípulos de João levaram o cadáver e o sepultaram. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Quantas vezes nós já juramos sem medir a palavra que nós juramos? Jurar sem pensar antes traz sérias consequências, não só para a vida da igreja, mas para a sua vida pessoal. Parar para pensar, se um juramento for muito desagradável para você, é muito melhor você não fazê-lo. Esse pensamento poucas pessoas têm, porque nós temos o costume de fazer tudo na hora, no momento, na hora que dá. E por que isso? Porque é aquele momento. A gente não para pensar. No Evangelho de hoje, Jesus alerta principalmente sobre como nós pensamos do mundo, sobre como nós pensamos para viver no mundo. Hoje é dia de São João Batista. E ele conta uma história bem tradicional para a nossa vida. João havia sido preso. Mas por que João havia sido preso? Por fazer o que é certo. E aí eu já iniciei o Evangelho numa frase bem emblemática: aquele que é católico não terá descanso. Aquele que é pessoa cristã, fortemente na igreja, não sendo só católico, mas todas as outras religiões também, que for fortemente na igreja, aquele que for ligado a Cristo fielmente, ele será muito açoitado. Ele será o que vai mais pagar na vida. Jesus, por exemplo, ele falava de Deus, ele falava muito bem de Deus, ele era o próprio Deus vivo. E ele pagou muito por ser o Filho de Deus. O preço que ele pagou foi tão alto que ninguém tem coragem de pagar por ele. O que explica novamente o início do Evangelho. Nós devemos simplesmente pensar nas escolhas que nós vamos fazer. Não é simplesmente você chegar e falar:
Eu quero ser padre. Eu quero ficar voltado para a igreja agora. Porque existem consequências. Existem consequências. Ser padre exige uma consequência. Você vai largar a sua família, você vai largar o seu mundo. Você vai largar uma possibilidade de ter uma esposa, filhos, uma vida matrimonial. E tudo isso para proclamar a palavra de Cristo. Existe as consequências. Por isso, acima de tudo, pensar as consequências que o mundo impõe na vida, simplesmente é importante. E por que é importante? Porque senão a gente faz as coisas sem pensar. Muitas das vezes a gente faz a coisa sem pensar, e aí quando a gente está lá na frente, a gente quebra a cara. Ah, mas eu vou por esse caminho aqui que é o mais fácil. No fim, quando você chegar lá na frente, você vê que é o mais difícil. E aí tá, prenderam João porque ele falou o certo. E ele estava lá preso. Porém, vejam como Herodes se comportava. Ele estava preso. Porém, Herodes não deixava de visitar João. Herodes visitava João e não era à toa. Era porque ele gostava de ouvir João. Por mais que seja o pior dos tiranos, ninguém fica sem ouvir a palavra de Deus. Por mais que seja o pior dos piores dos vilões, ninguém fica sem ouvir a palavra de Deus. E por quê? Porque só ela alimenta. Porque só ela alimenta. O Herodes não sabia, mas a palavra de João, que era a palavra de Deus, alimentava o coração dele. Embora ele não entendesse, e nós já vamos chegar lá na frente e entender por que ele não entendia as palavras, mas, embora ele não entendesse, mas enchia o coração dele de ensinamentos. Até mesmo o pior dos tiranos necessita da palavra de Deus para sobreviver. Retomando o nosso evangelho, lá na frente, Herodes não entendia por quê de tudo aquilo, quais eram as palavras. E aí então, por que ele não entendia? Por um ponto bem simples. Se você não está ligado totalmente à igreja, o padre pode resumir o mais simples possível o evangelho. Você não vai entender. E por que você não vai entender? Porque somente uma pessoa ligada totalmente à vida de Cristo, somente uma pessoa ligada a Cristo fielmente, este vai entender o real motivo daquela palavra. É como uma pessoa que conhece a outra. Enquanto você não conhece aquela pessoa, você não pode falar nada a respeito dela. Por quê? Porque você não conhece ela. Você não entende o que ela fala. Você não sabe por que ela fala aquilo. Porém, a partir do momento em que você conhece essa pessoa, você pode falar. Não, mas que ela não faz tal coisa. Por isso que muitas das vezes os policiais procuram uma pessoa que tenha visto o incidente ou uma pessoa da família. Porque conhecem, são conhecidos e viram o que aconteceu. Pessoas que conhecem e pessoas que viram. São pessoas que não conhecem a pessoa e pessoas que conhecem a pessoa. Muitas das vezes a gente precisa de uma pessoa que fica no centro, que não vai nem para um lado nem para o outro, e que fica mais para um lado do que para o outro para a gente entender o que está acontecendo e chegar ao fato. Jesus quer que nós reaproximemos dele. E como nós vamos reaproximar dele? A partir da própria palavra dele. Porém, meus irmãos e minhas irmãs, se nós não se reaproximarmos de Cristo da forma mais simples que tem, que é reaproximar da palavra dele, sinto em dizer, mas nós não conseguiremos jamais reaproximar dele fielmente. Porque as dificuldades do mundo, as coisas do mundo estão inteiras focadas. E nós focamos muito para as coisas do mundo e esquecemos de Deus. Dando continuidade ao nosso evangelho,
o bom, muitas das vezes, acaba cedo. Veja bem, a consequência de você tomar uma decisão errada. Teve uma festa, o aniversário de Herodes, e ali naquela festa, a filha de Herodíades dançou na frente de todo mundo lá. E ali Herodes falou uma palavra que mudaria tudo. Mesmo que você me pedisse metade do meu reino, eu não te negaria. Pede o que quiseres que eu te darei. Naquele momento, a filha dela então consultou Herodíades e perguntou: o que eu devo fazer agora? E Herodíades, consumida pelo espírito maligno, disse: peça a ele um prato com a cabeça de João Batista. Quando nós não estamos satisfeitos com alguma coisa, nós queremos sempre o desejo de arrancar o mal pela raiz. Nós queremos sempre o desejo de arrancar já de uma vez o mal, para não terminar de sofrer. Herodíades, vendo que o seu reinado estava prestes a cair, pediu logo a cabeça de João Batista, para que acabasse essa tristeza e esse sofrimento. Acabou? Não. Porque quando a cabeça de João foi pedida a Herodes, Herodes ficou triste. E por que ele ficou triste? Porque ele se deu conta do pedido que ele havia feito. Ele não queria matar João Batista. E não porque ele era santo, e não porque o povo gostava dele, e não porque poderia correr o risco de acabar com o reinado, mas por uma coisa muito simples, meus irmãos e minhas irmãs, porque ele gostava de João Batista. Ele gostava das palavras de João. Mas ele fez porque ficaria feio para os seus convidados. Feio para os seus convidados. Agradar aos outros sem que agrade a você não é desejo de Deus. O que Deus quer para a sua vida não é que você agrade somente aos outros, mas é que você agrade aos outros também agradando a você. Você faça o bem aos outros da mesma forma que você também receba o bem. Então, naquele momento, ele fez por soberania. A forma que como foi retratada o evangelho de hoje nos faz refletir muito sobre como a pessoa que nós somos. Que no evangelho de hoje nós saibamos refletir um pouco mais sobre como que é a verdadeira dignidade e humildade de uma pessoa, como ela deve se comportar. Você gosta da pessoa ou você a ama de verdade? Rezemos juntos. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém.